Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Fenômenos 3. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, pessoal. Alguém pode me dar um retorno se vocês me ouvem? Ok, obrigado, pessoal. Muito bem, então vamos começar com a nossa sessão de avisos, depois a gente entra aí na nossa matéria. Pessoal, então, o que nós temos pendente? Alguns testes de videoaula. Então, assim que a nossa aulinha terminar, 12h30, na verdade, vai aparecer aí disponível para vocês. Estão vendo aí a página do Moodle, né? 2 testes de videoaula. Então, vocês vão ter uma semana para resolver esses 2 testes. São testes bem curtos, vocês já sabem, né, pessoal? Então, tem o teste da videoaula 7. Então, só atenção que o teste da videoaula 7 está aí na semana 4, certo? E aí, depois, na semana 5, vai ter o teste referente à videoaula 9, certo? Que é essa de pseudoestacionário que a gente vai estudar hoje. Então, fiquem atentos que temos aí 2 testes para vocês resolverem, tá? Então, eles vão estar disponíveis de hoje, às 12h30, até o dia 29/10, às 12h30. Então, teste videoaula 7 na semana 4, que está aqui, e teste videoaula 9 na semana 5. Combinado? Então, não esqueçam de fazer os testes, porque eles contam notinha para a média de vocês, certo? Vou interromper esse compartilhamento. E vou compartilhar, então, a nossa janelinha para o nosso exercício de hoje. Muito bem, pessoal. Então, antes vamos a alguns comentários, né? Pessoal, então percebam que nós estamos construindo, né? Estamos aplicando a equação da conservação da espécie química, com o objetivo de obter fluxo, perfil de concentração, ou até a equação diferencial, se eu tenho reação química. Então, por enquanto, a gente não está resolvendo a equação diferencial quando a gente tem reação química. Então, lá nos exercícios de reação química, por enquanto, né? Então, o que eu quero que vocês entendam bem? Como eu represento uma reação homogênea e como eu represento uma reação heterogênea. A homogênea ocorre em qualquer ponto do domínio de cálculo, portanto, ela vai ser representada lá no meu termo RA3 linhas. Quando que a reação heterogênea acontece, eu preciso de ter 2 fases ou mais. Então, onde que eu vou ter essa condição? Na fronteira. Então, eu represento na condição de contorno, né? Então, é importante entender bem qual é o tipo de reação química e, por enquanto, entender as condições de contorno. Então, a gente ainda não está resolvendo problemas de reação química, porque a resolução a gente vai ver um pouquinho mais para frente, certo? E por enquanto, pessoal, então, nosso primeiro exercício lá na aula passada, né, que a gente resolveu um perfil de concentração, nós tínhamos um caso com várias hipóteses, né? Então, lembra que a gente tinha lá o nosso reservatório, e no nosso reservatório a gente tinha um líquido, né, que ia evaporando, ele ia se difundindo ali na fase gasosa, e a gente conseguiu achar um perfil de concentração nessa fase gasosa, certo? Então, o que a gente fez uma hipótese? A gente considerou que aquele nível do líquido, ele não era alterado. Então, ou eu tinha um sistema que mantinha sempre o nível de líquido constante, aquele nosso Z1 constante, ou a gente tinha um reservatório infinito, e que, como ele é muito grande, a gente não consegue enxergar a diminuição do nível do líquido, certo? Bom, mas a gente sabe que nos nossos casos reais, conforme esse líquido vai evaporando, esse nível de líquido vai diminuindo,
Então, o que que acontece? Nós ainda não estamos estudando um estado transiente, que significa que eu tenho acúmulo no meu volume de controle, acúmulo de espécie química naquele volume de controle, que é representado pela variação da concentração daquela espécie química com o tempo. O que acontece é a variação do nível do líquido com o tempo, certo? Conforme passa um longo período de tempo, eu consigo ver esse nível de líquido diminuindo. Então, isso é o que nós chamamos de estado pseudoestacionário. Então, nós vamos considerar esta variação com o tempo, mas ainda não considerando o acúmulo. A gente vai manter que o nosso acúmulo, que não tem acúmulo no nosso volume de controle, então não tem acúmulo de espécie química de interesse que a gente está estudando, porém, há uma variação do nível Z, ou seja, da minha fronteira, uma das minhas condições de contorno estão variando com o tempo. Isso é o estado pseudoestacionário, certo? Então, esse é um caso de um experimento clássico de transferência de massa, que é o experimento que a gente utiliza para calcular a difusividade de par de moléculas, né? Então, de geralmente espécies mais voláteis, por exemplo, cloroformo, até o etanol, né? Ele é um pouquinho menos volátil, enfim, que a gente utiliza para calcular a difusividade desses materiais no ar, em uma determinada temperatura, obviamente, né? Então, a gente utiliza esse experimento que se chama célula de Arnold para calcular as difusividades experimentais, certo? Então, o que a gente vai fazer hoje na nossa aula é modelar um problema de célula de Arnold. Então, a gente não consegue ir para o laboratório fazer o experimento, mas se vocês procurarem no YouTube, experimentos de célula de Arnold, vocês vão conseguir ver como que funciona o experimento em si. Né? Mas aqui a gente vai modelar, então, considerando que a gente já tem alguns dados experimentais, porque conforme vai evaporando, o que, que a gente vai medindo experimentalmente? Como esse nível de líquido vai diminuindo com o tempo. Então, esse é o dado que a gente pega, experimental, a gente deixa um longo período de tempo, em torno de 4 horas ou até mais, né, para a gente identificar essa diminuição do líquido. Então, quanto mais volátil, mais esse nível de líquido vai diminuir, né? E aí, com esse dado, a gente consegue calcular a difusividade mássica dessa espécie química no ar, certo? Então, simulando um problema, então vamos resolver o exercício lá do final da aula 9. Então, lá no final da aula 9 tem esse exercício, e também eu deixo o exemplo do cremasco, que depois eu já vou passar e conversar um pouquinho com vocês. Então, tem 2 exercícios. Esse nós vamos resolver e eu vou fazer alguns comentários sobre o exercício do exemplo. Bom, já está resolvido no livro, mas eu quero que vocês trabalhem com ele também, certo? Pessoal, referente à videoaula 9 ou as anteriores aí, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Não? Podemos passar para o exercício, então? Muito bem. Então, vamos começar com esse primeiro exercício. Então, o que que ele diz? Um tubo capilar contém etanol, cujo nível distancia-se 2 centímetros do topo. O capilar é mantido a uma temperatura de 25 graus Celsius e 760 milímetros de coluna de mercúrio, enquanto que uma corrente de ar seco escoa sobre o topo do tubo. Então, vamos olhar primeiro essa nossa primeira figurinha que está aqui. Então, eu coloquei o capilar. O que é um capilar, pessoal? É um tubo em que o diâmetro é muito menor que o comprimento desse tubo. Então, para a gente chegar próximo, a gente pode pensar num tubo de ensaio mesmo, né? Em que o comprimento é muito maior que o diâmetro desse tubo de ensaio. Então, a gente tem aqui a nossa espécie química, que é o etanol.
certo? Ele tem um nível de líquido, então tá aqui, e esse nível, ele diz que a distância do topo até o nível do líquido é de 2 centímetros. Então, a minha espécie química B que eu tenho aqui é ar, né? Então, acima desse tubo de ensaio eu tenho ar, então dentro do tubo esse ar não está escoando, ele está parado, então significa que ele não tem velocidade média numa determinada direção. Então, o ar está ali. E ele diz que acima desse tubo eu tenho uma corrente de ar seco que escoa, certo? Então, lembra que isso nos dá uma condição de contorno, né? Que depois a gente vai discutir bem certinho. Então, no início do processo, para a gente pegar o nosso domínio de cálculo, o nosso volume de controle, o que acontece? Então, o etanol ele vai evaporar e vai se difundir através da fase B. Então, o nosso domínio de cálculo aqui, o nosso Z, vamos considerar um fluxo unidirecional, ele vai estar entre Z1, que é o nível do líquido, e Z2, perfeito? Então, é na fase gasosa que a gente consegue modelar, obter perfil de concentração, calcular qual é o fluxo, enfim, porque na nossa fase líquida, vamos considerar que a gente tem etanol puro, né? Então, não tem motivos para a gente resolver aqui na fase líquida. Então, a gente vai resolver na fase gasosa, certo? Então, para a gente ver como eu coloquei as condições de contorno do Z, então, eu coloquei o meu eixo Z crescente na direção da difusão de ar, certo? E aí o nível do líquido eu chamei de Z1 e eu coloquei inicialmente o nível do líquido no tempo zero. Esse T0 é o meu tempo zero, certo? Que é zero. Então, no início, eu tenho um determinado nível de líquido e eu tenho meu Z2 lá no topo do meu capilar, ok? Então, inicialmente no processo é isso. Então, o que ele quer que a gente obtenha? A equação para o cálculo de difusividade mássica, utilizando a equação da conservação da espécie química, explicitando as hipóteses assumidas. Então, agora, pessoal, e a letra B ele pede o tempo necessário para que o nível do líquido diminua em meio centímetro. Então, nós vamos calcular essa equação da difusividade máxima. Então, percebam que o que ele pede para a gente calcular aqui é a difusividade do etanol nessa meio. O nosso meio é a fase gasosa B, certo? Ele quer uma equação para o DAB. E nessa equação, nós já vamos considerar essa questão B aqui. Não que nós vamos calcular o tempo ainda, né? Mas nós vamos considerar que o nível do líquido está diminuindo com o tempo. Então, se a gente olhar a nossa figurinha 2 agora, então, o passado o intervalo de tempo, que é o nosso tempo final, nosso TF, que a gente não sabe, a gente vai ter que calcular. Ó, esse nível do líquido diminuiu em meio centímetro. Certo? Então, a diferença Z2 menos Z1 no tempo zero era de 2 centímetros, certo? Agora, a diferença Z2 menos Z1 no tempo final passa a ser de 2 mais 0,5, 2,5 centímetros, certo? Então, eu mantive o meu topo do meu capilar lá como a minha condição de contorno Z2, e agora o meu nível de líquido tinha lá o meu Z no tempo zero, agora eu tenho o meu Z no tempo final. Então, percebam que a minha condição de contorno, eu tenho Z1 no tempo zero e Z1 no tempo final, certo? Então, esta variação nós vamos ter que considerar aqui agora. E aí, nós temos alguns dados que vão nos permitir calcular a concentração da mistura, a condição de contorno da nossa fração molar, enfim. E percebam que aqui ele já até dá o DAB para a gente, apesar dele pedir a equação na letra A, ele já dá o DAB para essas condições, porque sem o DAB a gente não vai conseguir calcular qual é esse nosso tempo
final que ele está pedindo, certo? Então, eu já trouxe só uma equação aqui que a gente vai usar depois, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender o problema, identificar as nossas variáveis, certo? Que eu já grifei aqui em cima. A temperatura, a pressão, que é 760 milímetros de coluna de mercúrio. Então, percebam que ele deu a pressão de vapor do etanol. Olha só, nessa interface aqui, líquido-vapor, eu consigo calcular uma fração molar, se a gente considerar que a nossa fase etanol está pura, então eu já tenho como tirar uma condição de contorno aí, né? Então, vamos começar escrevendo as nossas hipóteses. Então, algumas condições a gente ainda vai precisar colocar para a gente conseguir resolver esse exercício de forma analítica, né? Então, primeira coisa, pessoal, sistema coordenado. Qual nós vamos usar? Se a gente tem um capilar cilíndrico, certo? Então, coordenadas cilíndricas, certo? Então, é importante que a gente observe que, como isso é um capilar, é um tubo, é importante a gente considerar as coordenadas cilíndricas. Se você colocar aqui, então, por isso, ó, eu peguei a equação da conservação em coordenadas cilíndricas. Bom, como nós vamos considerar a próxima hipótese? O nosso fluxo unidirecional em Z, se eu utilizasse a equação das coordenadas cartesianas, ia resultar na mesma coisa. Mas só porque o fluxo é unidirecional em Z. Porque se de repente eu te der um problema que o fluxo é radial, e você resolver para coordenadas cartesianas, vai estar errado. Então, crie o hábito já de escolher as equações do sistema coordenado correto. É um tubo, a gente vai resolver para coordenadas cilíndricas, certo? Então, hipótese 2, eu já vou colocar aqui, então, o fluxo unidirecional em Z, certo? Por quê, pessoal? As paredes desse tubo capilar aqui, elas são impermeáveis. Então, o ar não vai se difundir aqui na direção radial desse problema, né? Então, ele vai se difundir na direção do topo do capilar, então, portanto, na direção Z. Que mais de hipótese a gente pode colocar aqui? Quantas espécies químicas? Quantas espécies químicas, pessoal, nesse problema? Duas, nós temos a espécie química A, etanol, e o ar, que nós vamos considerar uma única espécie química. Então, duas espécies químicas, A e B. Que mais? Vamos lá, pessoal. Propriedades físicas constantes, sim, que daí nós vamos considerar a temperatura, pressão constantes, né? Exatamente, sem reação química. Então, se a gente observar esse nosso problema aqui, nós temos um mecanismo físico, né? Não tem o ar se convertendo, reagindo com alguém, enfim. Então, sem reação química. Então, percebam que eu não tenho nem reação química homogênea, nem heterogênea. Muito bem, alguém já falou aí o estado estacionário, estado transiente, que nós nem, geralmente a gente coloca lá no início essa hipótese, percebam que eu não coloquei. Pessoal, é aí que tá.
Então, como a gente vai resolver esse problema que é um sistema pseudoestacionário? Então, você pode resolver de duas formas. Você pode colocar aqui já como hipótese, considerando o estado pseudoestacionário, certo? Pode vir aqui e colocar. Ou deixa aberto, não coloca, e aí depois nós vamos resolver em duas partes. Primeiro, nós vamos considerar um estado estacionário, obter a equação do fluxo, e depois nós vamos corrigir essa equação do fluxo para o estado estacionário para o modelo pseudoestacionário. Certo? Então, se você quiser já colocar aqui estado pseudoestacionário, tá certo também, né? Eu vou deixar aberto, não vou colocar, e eu vou sinalizar para vocês quando a gente estiver resolvendo. Então, para o estado estacionário é isso. Para a correção para o modelo pseudoestacionário vai ser dessa forma, ok? Muito bem. Então, vou deixar em aberto aqui por enquanto essa questão. Então, lembrando que é importante que a gente saiba que eu não posso colocar aqui estado transiente. Se eu colocar regime transiente, está errado, porque eu não tenho acúmulo. Ok? Pessoal, vamos fazer a consideração sobre a nossa espécie química B, sobre o nosso ar. Vamos considerar que ele está estagnado. Então, o que significa quando eu tenho uma espécie química estagnada? Significa que a velocidade média dessa espécie é zero. Portanto, se a velocidade média da espécie química B é zero, o que eu posso dizer do fluxo total de B? Como que eu posso calcular o fluxo total de B mesmo? Concentração molar vezes a velocidade da espécie química. Se a velocidade é zero, o fluxo de B também vai ser zero. Que mais? Sobre a nossa fase gasosa. Vamos considerar que a nossa fase gasosa é ideal, certo? Porque daí a equação PV igual a nRT é válida e eu consigo calcular a concentração da mistura, certo? E aí vou deixar em aberto ainda a questão do regime, ok? Eita, deixa eu já dar uma resolvida aqui. Aí, resolveu. Muito bem, pessoal. Então, qual é o procedimento para a gente resolver? Vamos começar considerando um estado estacionário para a gente obter a equação do fluxo, certo? Então, a gente começa, primeira etapa, pegando a equação da conservação nas coordenadas indicadas. Então, conforme a hipótese 1, eu já peguei aqui do livro, então, a equação 3.23, que é formulário que vocês podem usar, é a nossa equação da conservação em coordenadas cilíndricas. Então, já vou simplificar esta equaçãozinha aqui com vocês, tá? Deixa eu passar ela aqui para baixo. Vamos lá, pessoal. Se eu estou resolvendo inicialmente para um estado estacionário, o que eu posso dizer sobre o primeiro termo da equação, dCA/dt? Que é o termo de acúmulo. Ele vai ser zero, então eu não tenho acúmulo, não tem nenhuma hipótese que a gente não colocou lá, porque eu estou considerando, já escrevi, né, para o estado estacionário. Posso escrever sem acúmulo, né? Pessoal, eu tenho variação do fluxo molar de A na direção radial? Não. Por qual hipótese?
2, fluxo unidirecional em Z. Mesma coisa, então, eu não tenho fluxo molar total de A na direção φ. Perdão, θ. Certo? Pela mesma hipótese, ok? Agora, eu tenho fluxo molar total da espécie química A na direção Z? Sim, o fluxo é unidirecional em Z. Meu termo fonte, RA 3 linhas, ele é importante para esse problema? Eu tenho meu RA 3 linhas? Não tenho. Por quê? Eu não tenho reação química, especialmente reação química homogênea, certo? Pessoal, uma coisa, percebam que eu peguei a equação em termos molares, porque lembra, a gente tem a equação em termos mássicos e temos a equação em termos molares, certo? Então, eu peguei aqui a minha equação em termos molares. Por quê? Porque vejam bem, como eu tenho a pressão total e como eu tenho a pressão de vapor do etanol, eu vou conseguir calcular uma fração molar por meio da lei de Raoult-Dalton, equilíbrio líquido-vapor, certo? Então, eu vou trabalhar em termos molares, ok? Então, o que sobrou dessa equação? dNAZ dz igual a zero. Nossa equação 1. O que significa isso, pessoal? Que a derivada do fluxo com relação a Z é igual a zero? Que eu falei para vocês que é muito importante essa informação, significa que o fluxo molar total de A na direção Z é constante, certo? Próxima etapa, nós vamos utilizar a equação do fluxo, certo? Então, vamos escrever a nossa equação geral do fluxo aqui. Então, menos dA da mistura, gradiente de CA, que é a nossa lei de Fick, então é o fluxo difusivo, mais o fluxo convectivo, que eu posso escrever YA, mais o somatório dos fluxos totais das N espécies químicas que eu contenho, que eu posso conter na minha mistura, certo? Vamos simplificar essa equação também. Então, o fluxo de A, pela hipótese 2, nós podemos já escrever em termos de direção Z, certo? DAM, temos duas espécies químicas, então eu já posso escrever pela hipótese 3, menos DA, A vai se difundir na espécie química B. Pela hipótese de fluxo unidirecional, eu vou abrir o gradiente de CA na direção Z. Então, dCA, dZ. Então, vamos olhar os nossos fluxos. Tenho duas espécies químicas, então não vou ter esse fluxo da N espécie química, né? Então, zero. Tenho fluxo de A e fluxo de B. Fluxo de B, o que acontece? A gente considerou B estagnado, então o fluxo de B é zero. Então, pela hipótese 6, fluxo de B é igual a zero e o fluxo de A nós vamos escrever já na direção Z. Então, o que sobra? YA, NAZ. Certo? Então, vamos separar aí as nossas variáveis, vamos isolar o fluxo, nós queremos a equação do fluxo, né? Então, NAZ vai ser igual a menos DAB dividido por 1 menos YA, dCA, dZ, certo? Nós sabemos, então, percebam que a gente tem concentração molar e fração molar. Vamos unificar essas concentrações. Então, CA é igual a concentração da mistura vezes YA.
Então, esse C que vai ficar dentro aqui da minha derivada, eu posso tirar ele de dentro da derivada, porque a minha fase gasosa é ideal e as minhas propriedades físicas são constantes. Então, eu já vou escrever ele fora, certo? Então, eu tenho dNAZ igual a menos DABC, 1 menos YA, DYA, DZ, certo? Pessoal, vamos aplicar já as nossas condições de contorno e vamos terminar a equação do fluxo para o estado estacionário, certo? Então, as nossas condições de contorno aqui que a gente vai usar agora para o nosso estado inicial, né? Então, vamos olhar lá. Então, ó, no estado inicial, quando Z for igual a Z1, eu vou dizer que eu tenho um YA1. E quando Z for igual a Z2, eu tenho um YA2, certo? Como nós podemos obter essas frações molares? Vamos escrever aqui. Né? Então, quando Z é igual a Z1, Z1 no tempo zero, se você quiser já colocar aqui. Como nós estamos resolvendo o estado estacionário, eu vou deixar assim por enquanto. O meu YA é igual ao YA1. Como eu posso calcular esse YA1? Lei de Rahl-Dalton. Tem o equilíbrio líquido-vapor, certo? E tem a pressão de vapor. Então, lei de Rahl-Dalton, o que ela diz? Vai ser a fração molar de A, pressão de vapor de A, pela pressão total, certo? Para uma fase líquida pura, o meu XA é igual a 1, certo? Ainda não vou resolver numericamente, vamos deixar para resolver numericamente quando a gente chegar na letra B, certo? E a condição de contorno 2, então, quando Z for igual a Z2, o meu YA vai ser igual ao YA2, que qual é o valor do meu YA2? Então, o que acontece? O A se difunde através da espécie química B. Quando ele chega aqui no topo, essa corrente de ar arrasta ele para longe. Então, eu estou forçando que a minha fração molar 2 no topo do capilar seja igual a 0. Certo? Porque tem essa corrente de ar que arrasta a espécie química lá para longe. Certo? Então, vamos considerar 0. Então, agora, pessoal, eu vou integrar esta nossa equação do fluxo com as condições de contorno genérica, ainda sem substituir valor. Então, Z, vou substituir Z1 e Z2, YA, YA1 e YA2. E no final a gente substitui esses valores, pode ser? Então, vamos separar as variáveis. Então, NAZ vezes DZ é igual a menos DABC dividido por 1 menos YA, DYA, DZ eu já passei, né? E aí, nós vamos integrar desse lado com relação a Z. Então, o meu Z vai de Z1 a Z2. E do outro lado, eu vou integrar com relação a YA. Então, quando eu tenho Z igual a Z1, eu tenho YA1. E Z igual a Z2, tenho um YA2. Certo? Então, para resolver, eu vou chamar 1 menos YA de U. Então, meu DU vai ser igual a menos DYA, certo? O que a gente pode fazer aqui, ó? DAB, eu posso tirar ele de dentro da integral, porque as propriedades físicas são constantes. Então, se temperatura e pressão são constantes, DAB vai ser constante, certo? Pela hipótese 4. E o C também é constante, né? Hipótese 4 e
hipótese 7 de gás ideal, né? O fluxo total, o que a gente encontrou lá na nossa equação 1? Que ele é constante com relação a z. Então, eu posso tirar esse fluxo de dentro da integral também, certo? Então, vou resolver aqui mais rapidinho essa equação do fluxo. Alguém tem dificuldade ainda para resolver essa equação do fluxo? Certo, então, aqui vai dar DABC dividido por Z2 menos Z1, ln de 1 menos YA2, 1 menos YA1, certo? Vamos conferir aqui. Vamos chamar esta equação de 2, certo? Concordam? Até aqui alguma dificuldade? Então, até aqui a gente já conhecia, já tinha feito isso na semana passada, né? Então, agora é que vem a novidade, certo? Pessoal, o nosso objetivo nesse exercício não é encontrar perfil de concentração, não queremos isso. Então, a gente não precisa fazer a etapa de pegar essa equação do fluxo, e na verdade era essa primeira aqui antes de integrar, e substituir na equação 1. A gente só vai pegar essa equação do fluxo e substituir na equação 1 quando nos pedirem perfil de concentração. Como não é o nosso objetivo, então a gente não fez, a gente obteve aí a equação do fluxo total, né? Integramos com as nossas condições de contorno, porque a gente quer outra coisa agora, a gente quer a equação da difusividade e calcular o tempo. Então, agora nós vamos fazer a correção dessa equação do fluxo para o modelo pseudo-estacionário. Essa correção aqui, pessoal, isso que nós vamos fazer agora, eu vou pedir para que vocês façam dos exercícios, certo? Não adianta pegar a equação pronta, porque o que nós vamos fazer aqui nada mais é do que uma análise dimensional, isso vocês podem fazer, certo? Então, nós vamos corrigir a equação do fluxo, certo? Fluxo molar total, do ponto de vista dimensional, é o quê? Fluxo de qualquer coisa, essa qualquer coisa por área por tempo. Então, fluxo molar de A é número de mols de A por área por tempo, certo? Então, essa nossa variação desse Z como tempo, a gente vai ter que tirar dessa definição. Então, eu vou ter uma variação como tempo, que a gente sabe que é do nosso Z1, certo? É o nosso domínio que está variando. Então, vai ter que sair daí. Outra coisa, pessoal, se a gente olhar o nosso desenho aqui, comparar o 1 com o 2, a nossa fase gasosa, que é o volume de controle, ele está aumentando ou diminuindo? Com o passar do tempo? Aumentando. Então, esta variação vai ter que ser positiva, certo? A variação do Z, diferença Z2 menos Z1, porque o volume de controle está aumentando, certo? Então, esse nosso domínio, o nosso Z, que é Z2 menos Z1, está aumentando. Então, essa diferença vai ser positiva. Então, a minha variação, pela definição de fluxo, vai ser 1 sobre a área é constante, a área não está variando.
Então, eu vou ter que tirar minha variação do Z a partir da definição, variação do número de mols com o tempo, certo? A área eu sei que ela não varia. Então, vou ter que abrir esse D, número de mols com o tempo, vou ter que abrir, trabalhar com ele até encontrar a variação que de fato eu tenho, que é do Z com o tempo, certo? Então, nós vamos trabalhar com isso. O que é número de mols, pessoal? É massa de A pela massa molar de A, certo? Opa. Pessoal, a massa molar ela é constante, certo? Então, eu vou poder tirar ela de dentro da derivada. Então, vai ficar 1 vezes a área vezes a massa molar de A, de massa de A, dt. Pessoal, ainda não é o que a gente quer. Nós queremos o Z variando com o tempo. Então, essa massa de A, eu posso escrever ela em termos de ρ. ρ é massa por volume, certo? Então, massa vai ser ρ desse etanol, que é a massa específica, vezes o volume, certo? Pessoal, como que a gente pode calcular este volume do nosso domínio? Vocês concordam que o meu volume vai ser a área perpendicular ao fluxo vezes essa distância z? Perfeito. É isso aí. Então, vai ser área vezes z. Então, vamos substituir essas condições lá no que a gente tem. Então, vai ser ρ de A vezes o volume, que é a área, Z, dividido por dt, certo? Pessoal, massa específica do etanol não muda. Então, ela é constante, as propriedades físicas são constantes, né? Então, massa específica não muda. A área também não. Inclusive, eu vou poder cortar esta área com esta área aqui, certo? O que vai sobrar? 1 sobre a massa molar de A. Opa, 1 não, né? ρA. ρA pela massa molar de A, dz dt. Percebam que esse Z que eu considerei aqui no cálculo do meu volume, o que é esse Z, pessoal? Ele é a diferença Z2 menos Z1, concordam? Para que me permita calcular o volume, certo? Esse Z é o Z2 menos Z1. Então, se esse Z1 depende do tempo, esse meu Z vai ser um Z função do tempo também. Certo? Então, ó, chegamos aqui na nossa correção para o modelo pseudoestacionário. Vou chamar essa equação de 3. Então, fluxo total é igual a ρA MA dZdt, certo? E eu sei que esse Z é Z2 menos Z1 em função do tempo. Então, o que eu posso dizer, pessoal? Que a equação 2, ela é igual à equação 3, porque fluxo é igual a fluxo, certo? Então, vou escrever a equação 3 primeiro. Então, ρA sobre MA dz dt, esse z, então, ele é a função do tempo, né? É igual à minha equação do fluxo. DABC dividido. O que eu tenho lá dividido na minha equação do fluxo? Z2 menos Z1. O que é Z2 menos Z1? Z, função do tempo. Porque esse Z1 é função do tempo. Então, eu vou substituir já esse Z2 menos Z1 pelo meu Z, função do tempo. Certo? Então, Z,
função do tempo, Ln de 1 menos y(a)2 por 1 menos y(a)1. Ok? Então, o que a gente vai fazer para terminar essa equação e isolar o meu DAB, que é a equação que eu quero? Vou separar as variáveis e vou integrar para tirar essa derivada. Então, o meu z, função do tempo, vou passar para cima multiplicando, vezes o dz, vai ser igual, vou passar o resto tudo para cá. Massa molar de A, DAB vezes C, dividido por ρA, Ln de 1 menos y(a)2, 1 menos y(a)1, vezes dt. Certo? Vou integrar desse lado com relação a z e vou integrar desse lado com relação a t. Quais são as minhas condições de contorno? Então, pessoal, no tempo zero, que eu posso dizer que é zero, o meu z vai ser a diferença z no tempo zero, que é o meu z2 menos z1 no tempo zero, certo? E no meu t final, que eu não sei, meu tempo igual ao tempo final, eu vou ter um z, que é a diferença no tempo final, que vai ser z2 menos z1 no tempo final, certo? Então, o tempo eu vou colocar de 0 até o meu tempo final aqui. E, portanto, então, o meu z vai ser a diferença. Então, atenção que aqui é a diferença. Então, vai ser o meu z no tempo 0 até o meu z no tempo final. Ficou claro essa condição de contorno, pessoal? Essa condição de tempo, isso é muito importante. E entender que esse z que eu estou integrando ali é a diferença z2 menos z1. Não é o z1. É a diferença z2 menos z1. No tempo zero e no tempo final. Ok? Pessoal, então, para terminar aqui, é só resolver a integral. Tudo isso é constante com relação ao tempo. Só integrar o meu z, vai ficar z ao quadrado dividido por 2, né? Aplicar os limites de integração e isolar o meu DAB. Certo? Posso dar um tempinho aí para vocês terminarem essa equação? E eu coloco a resposta final aqui, pode ser? Ninguém fala comigo, eu não sei se vocês me escutam, não sei se vocês estão acompanhando. Difícil dar aula assim, pessoal. Obrigado, Bruno. Então, já coloquei a resposta ali da letra A, que ele pede a equação para o DAB, já considerando um estado pseudo-estacionário. Então, é com essa equação aqui
que eu vou obter a minha difusividade no experimento da célula de Arnold, né? Então, ó, lá no experimento, o Z, a altura total eu tenho, eu vou medindo qual é o meu Z1, pegando essa variação, e aí eu tenho a minha condição Z2 menos Z1 no tempo zero, no tempo final, conhecidas, certo? E aí eu vou medir o tempo que vai levar. Opa, faltou o tempo final aqui, né? Vezes o tempo final. Então, eu vou cronometrar quanto tempo vai demorar. Lembrando que o estado pseudoestacionário ele é válido por um longo período de tempo, né? Então, eu contabilizo o tempo e vou fazendo as medidas do meu Z1, da variação do meu Z1. Professor, o DAB não seria negativo? Ou não? E a B não é negativo, não. Não pode ser negativo. Por que negativo? Não, eu confundi aqui. Lembra, não existe difusividade mássica negativa. Então, uma forma de você avaliar se essa equação está certa é prever valores e que o resultado seja positivo. Ok, pessoal? A letra A? Muito bem, então a letra B, pessoal, nós vamos usar a equação que a gente obteve, né? Só que agora o que a gente quer calcular é o tempo, porque o DAB é conhecido, certo? Então, ó, vamos analisar. Então, o DAB, ele deu o valor, certo? É conhecido. As diferenças, Z no tempo final. Então, vamos olhar o nosso desenho. No tempo final é esse segundo desenho. Então, ó, Z2 menos Z1 no tempo final vai ser essa distância mais essa distância. Então, é igual a 2,5, certo? Então, esse Z no tempo final, Z2 menos Z1 no tempo final, é igual a 2,5 centímetros. E no tempo inicial, vai ser a diferença Z2 menos Z1 no tempo inicial, que é de 2 centímetros. Então, Z no tempo final é conhecido, Z no tempo zero é conhecido, massa molar eu conheço, foi dado, massa específica também. C, concentração da mistura. Eu vou calcular a partir de PV igual a NRT. N sobre V é a minha concentração da mistura, então vai ser P sobre RT. Então, eu consigo calcular. As frações molares, é só eu voltar para a minha condição de contorno. Fração molar 2 já está pronta, é zero. E aí é só eu calcular a minha fração molar 1. Pressão de vapor do etanol, 160,75 milímetros de coluna de mercúrio. 160,75? Isso. Dividido pela pressão total que ele deu lá no enunciado, 760 milímetros de coluna de mercúrio. Só obter o valor aí. Então, também é conhecido, certo? Fração molar 2, fração molar 1, ou seja, a minha única incógnita aqui é o tempo. Ok? Então, eu vou dar um tempinho para vocês calcularem aí o tempo. Então, tem que calcular a concentração da mistura, a fração molar. E aí, só calcular o tempo, certo? Pessoal, gostaria de saber se alguém tem uma dúvida com relação ao cálculo do Z.
Ficou claro? Então, um tempinho aí para vocês. Opa, repetir? Vamos repetir, sem problemas. Aí. Então, ó, o que a gente tem que ter em mente? Que esse z que apareceu na nossa equação aqui, originado da correção do modelo pseudoestacionário, ele é a diferença Z2 menos Z1, certo? Porque a gente quer calcular o volume, então a gente quer essa altura. Z é essa altura aqui, no tempo inicial e no tempo final, certo? Então, o meu Z no tempo inicial vai ser a altura Z2, que não muda, menos Z1. Se é no tempo inicial, vai ser o Z1, meu tempo inicial. Ele já me deu qual é essa diferença. Por exemplo, nesse problema, ele não me deu qual é a altura Z2 e qual é a altura Z1. Não, ele me deu já qual era a diferença, Z2 menos Z1, né? Então, tá lá 2 centímetros. E depois, passado o intervalo de tempo que eu vou calcular, eu vou ter uma nova altura. Essa altura vai ser maior, porque o nível de líquido diminui, fazendo com que a altura da fase gasosa seja maior. Então, esse Z no tempo final é o Z2, que é o topo, menos a altura do líquido, Z1, passado o intervalo de tempo, certo? Que a gente chamou de TF. Então, o nível do líquido diminuiu meio centímetro. Só que eu já tinha uma altura de 2 centímetros. Então, o meu Z1 no tempo final, a diferença Z2 menos Z1 no tempo final vai ser 2 mais meio. Portanto, 2,5 centímetros. Então, é isso que vai lá na minha equação. Certo? Então, Z no tempo final é 2,5 ao quadrado. Z no tempo inicial vai ser 2 ao quadrado. Por que eu digo isso, pessoal? Aqui, falando dessa forma, pode parecer que é fácil, mas o que vai confundir vocês? Nem todos os problemas ele vai dar essas alturas Z dessa forma. O que ele pode fazer? Ele pode te dar qual é essa altura total, Z2 do capilar. Ele diz, meu Z2 é, sei lá, 10 centímetros. E o meu Z1 é 5 centímetros. Aí eu vou ter que fazer a diferença, 10 menos 5, para eu obter a minha altura no tempo inicial. Certo? Então, vai depender muito de como o problema vai te passar esses dados. Aqui nós temos a diferença. Aí, por isso, o exemplo do cremaço, que eu deixei para vocês refazerem, ele dá essas condições diferentes do Z. Ele apresenta o enunciado de uma forma diferente. Tá? Muito bem. Então, vamos lá, calculando. Então, a concentração da mistura aí vai dar 4,09 vezes 10 a menos 5 mol por centímetro cúbico, certo? Então, estou usando um R, constante dos gases. Então, ó, esse P, pessoal, se eu 160 milímetros de coluna de mercúrio, isso é 1 atm. Pressão total, né? Alguém já conseguiu calcular o tempo aí? Então, lembrem de fazer análise dimensional,
porque o DAB foi dado em metro quadrado, então tem que converter para centímetro quadrado, certo? Porque, ó, o ρ está em centímetros, a distância, o meu z vai estar em centímetros, ou você converte tudo para metro, ou converte tudo para... Opa! Ou converte tudo para centímetro, tá bom? Então, ó, o que a gente espera desse resultado de tempo, pessoal? Estado pseudoestacionário, ele é válido para um longo período de tempo, né? Então, porque se eu tivesse uma variação, um tempo muito curto, então eu teria que considerar o acúmulo, o termo transiente, certo? Então, pseudoestacionário significa que eu tenho essa variação após um longo período de tempo. Então, a gente espera um tempo mais longo. Professora, tem como só subir um pouquinho o exercício? Para qual parte? Um pouquinho mais para cima, professora. Aqui, mais? Aí. Só para ver a equação. Tá bem. Vou colocar assim, ó. Vamos pegar as condições de contorno aqui, vamos lembrar? Então, o que a gente falou da condição de contorno 1? Tem que calcular lei de Rahl-Dalton. E a fração molar 2, lá no topo, eu tenho a corrente de ar que arrasta o A para longe. Então, YA2 é zero. Então, alguém já calculou essa fração molar 1 aqui? Opa, aqui eu coloquei... Tá certo. A temperatura do problema é 25 graus Celsius.
Alguém, pessoal, já conseguiu calcular o tempo? Vamos lá, pessoal. Alguém já tem a resposta? Tem alguma dificuldade aí para calcular? Em horas, 4,16 horas? Não pode dar 16 horas. Então, Bruno, vamos rever aqui o que pode estar acontecendo de problema, tá? Unidades, então é bom rever a análise dimensional. E o que o pessoal costuma esquecer? Esquecer de elevar ao quadrado. Então, 2,5 ao quadrado menos 2 ao quadrado dividido por 2. Então, isso é algo que eu costumo encontrar de bastante erro de cálculo. E a análise dimensional também, né? Misturar o comprimento, as informações, aí também o pessoal costuma errar. Então, isso aqui, esse y2 é igual a zero, então acredito que no LN não deva ter muita dificuldade. Então, daí é só refazer os cálculos.
Muito bem, pessoal. Podemos seguir, então, para os comentários do próximo exercício? Como que foram os demais aí? Alguém aí me dá uma luz se podemos seguir, se vocês querem mais um tempo para tentar corrigir o problema, terminar. Só para eu saber o que eu faço aqui. Ok. Muito bem, pessoal. Então, o segundo exercício, eu vou deixar para vocês resolverem, certo? Então, lembrando que vamos seguir as etapas, né? Então, primeiro a gente identifica as variáveis, entende a parte física do problema, coloca as nossas hipóteses, trabalha com a equação da conservação, depois a equação do fluxo, obtém a equação do fluxo para o estado estacionário, faz a correção para o modelo pseudoestacionário e aí é só igualar as duas equações, né? Então, olha, esse é o exemplo 4.4 do Cremasco. Então, o que ele diz lá? Um capilar de 30 centímetros de altura contém 2 centímetros de etanol. Então, olha lá, diferente do que a gente tinha do problema anterior, que a gente tinha a altura da fase gasosa, agora nós temos a altura total do capilar e a altura da fase líquida, certo? Então, o que nós vamos dizer aqui? Que eu tenho o meu Z2 aqui e eu tenho o meu Z1 aqui na interface, certo? Pessoal, eu sei que aqui no desenho, ó, ele coloca Z1 igual a Z2, né, igual a 0. Eu prefiro não considerar, esse é o desenho que eu tirei lá do livro, não coloco esse 0, porque eu coloco o meu Z crescente no sentido do escoamento, certo? Então, no sentido positivo do meu fluxo, certo? Então, pessoal, na hora de eu colocar... Então, vamos só terminar a leitura, né, para entender o que ele pede. Então, calcule o tempo necessário para que o nível do álcool decresça 0,2 centímetros, considerando que o capilar esteja preenchido por ar seco e estagnado. Então, tá aí hipóteses, né? A 1 atm 25 graus Celsius. Então, suponha que o vapor do etanol é totalmente arrastado no topo do capilar, então tá aí condição de contorno, essa informação, né? E nessas condições ele dá a massa específica do etanol ali na fase líquida, pressão de vapor. Olha só que engraçado, né? É etanol e a pressão de vapor tá na mesma temperatura e pressão, e a pressão de vapor lá do exercício anterior era bem diferente dessa pressão de vapor. Mas, enfim, considera essa pressão de vapor que está aqui, denunciado, tá bom? Tem que conferir, uma delas não está certa, nessa temperatura e pressão. Então, a massa molar de A diz que o A é o etanol, o B é o ar seco, certo? Então, pessoal, só para a gente discutir, eu vou ter que calcular o nível do líquido. Então, inicialmente, eu tenho aqui o meu Z1 no tempo 0. E aqui eu tenho o meu Z1 no tempo final, certo? Então, na hora de fazer a correção do modelo estacionário, pseudo-estacionário, eu vou ter um Z função do tempo, que vai ser um Z2 menos um Z1 função do tempo. Então, na minha condição de contorno, no tempo 0, então eu vou ter um Z no tempo 0, que vai ser o Z2 menos o Z1 no tempo 0,
certo? Então, esse meu Z no tempo 0 vai ser o meu Z2. Então, agora eu tenho a minha altura Z2, que é 30 centímetros. E o meu Z1 no tempo 0 é a altura de líquido antes de começar o processo, 2 centímetros. Certo? Portanto, vai dar aí 28 centímetros. No tempo final, eu vou ter o meu Z no tempo final, que vai ser o Z2, menos o Z1 no tempo final, certo? Pessoal, então o nosso Z no tempo final vai ser o Z2. Pessoal, o Z2 não muda, a altura Z2 é a altura do capilar, é constante, certo? Então vai ser 30 centímetros. Agora, o Z1 no tempo final, qual que vai ser? Vai ser essa altura Z2 no tempo, Z1 no tempo 0, menos o que ele diminui aqui, certo? Essa altura. Que é de, vamos pegar aqui, 0,02 centímetros, certo? Então, menos o Z1, que é 2 centímetros, menos o 0,02 centímetros. Então, esse resultado meu Z no tempo final aqui vai ser 28,02 centímetros. Concordam com isso, pessoal? Percebam a diferença que é esse enunciado, né? Então, eu posso encontrar enunciados de diferentes formas. Então, essa é uma outra forma de apresentar o enunciado. Então, tem que ficar bem atento, pessoal, na forma com que ele vai apresentar essas alturas. Então, o que, que você não pode confundir? Não pode confundir o ZT como o valor do Z1 no tempo T. Certo? Eles são diferentes. Porque, ó, pessoal, eu poderia vir aqui lá na minha correção do modelo pseudo-estacionário. Eita, nós. Aqui. Cadê? A minha correção do modelo pseudo-estacionário. Então, ó, nós paramos aqui na nossa equação 3, que o fluxo era ρA por MA dZdt. Então, eu poderia vir aqui no lugar desse Z e substituir. Então, ficar ρA MA de Z2 menos Z1, no, sabendo que esse Z1 é função de T, dt. Certo? Poderia fazer isso. E aí, como o meu Z2 é constante, né? Eu poderia obter a minha correlação para o estado pseudo-estacionário em função apenas do Z1. Só que daí esse resultado ia ser negativo, ó, porque o meu Z1 é negativo, certo? Porque, claro, o meu nível Z1 diminui e a diferença Z2 menos Z1 aumenta, certo? Não pode trabalhar em função do Z1 variando com o tempo, não tem problema, mas eu acho que é mais confuso do que trabalhar com a diferença Z2 menos Z1. Certo? Então você fique à vontade para trabalhar como você quiser. As duas formas estão corretas, vão dar o mesmo resultado, só que eu acho menos confuso trabalhar com a diferença, com a altura final do volume de controle. Ok? Entenderam o que eu quis dizer? Sim? Então, pessoal, a dinâmica é isso.
façam o procedimento até obter a equação geral do fluxo. Então, pessoal, lembra que se eu cobrar um exercício desse na prova, tem que fazer esse procedimento, tá? Não pode chegar já com a equação do fluxo pronta, já com o modelo do pseudoestacionário pronto. Não, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês façam todo o procedimento da modelagem, certo? Então, façam o passo a passo, porque cada etapa que vocês forem modelando, forem alcançando, vocês vão atingindo pontos, ok? Então, obtenha a equação do fluxo para o estado estacionário, corrige o modelo pseudoestacionário, e aí é só integrar a equação com relação a z e com relação ao tempo e calcular o tempo, ok? Posso deixar esse exercício, então, para vocês terminarem? A resposta, então, de tempo final vai dar 6,14 horas. Também está lá no livro um passo a passo de resolução, para quem tiver dúvida, também pode dar uma olhada lá. Beleza, pessoal? Dúvidas? Questionamentos? Vocês estão conseguindo resolver as listas de exercício? Eu estou meio surpresa que poucas pessoas me procuraram para tirar dúvidas. Então, estou um pouco preocupada. Espero que vocês estejam conseguindo aí resolver a lista. Qualquer coisa, quinta-feira que vem, pessoal, vou aproveitar para avisar já. Quinta-feira que vem, no nosso calendário, a gente tinha um feriado que era o Dia do Servidor Público, no dia 28. Certo? Na quinta-feira. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Então, pessoal, o atendimento não ia poder acontecer, tá? Mas como nós tivemos aí uma mudança no nosso calendário, recebemos uma nova portaria, dia 28 nós vamos trabalhar normalmente, então dia 28 nós vamos ter P-aluno normalmente, tá bom? É só solicitar atendimento no fórum que eu atendo vocês. Beleza? Muito bem, pessoal, então era isso. Desejo a vocês um bom final de semana, bons estudos e se cuidem muito. Um abraço, até semana que vem.